Hoje nós estamos aqui para bater um papo com o Ricardo Teixeira, um dos sócios proprietários da URBS. Primeiro, obrigado, para você, Silvana, todos os seus seguidores, eu sei que são muitos, aliás, nem tantos, mas são muito especiais, porque o nicho que você trabalha, eu tenho certeza que são clientes bem especiais, né? Eu estou à sua disposição, fiquei muito feliz quando você me convidou, né? Eu tive a oportunidade em 2010 de montar com o José Humberto e a Angelina a URBS, que na sequência entrou o Leandro Schayer também, que hoje a gente está aí tendo o privilégio de ter 15 agências. Ricardo, fala um pouquinho para nós, assim, meus clientes estão ansiosos com essa novidade do metro quadrado chegar a R$ 20.000 aqui em Goiânia. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa que vocês têm do mercado esse ano. Goiânia, de verdade, ele dá uma sensação que foram mudanças muito rápidas, mas a gente já estava prevendo, né? Isso aí. Primeiro ponto que é importante entender é que o Brasil, de uma forma geral, por isso que o mundo está de olho no Brasil, ele tem uma demanda, que é uma demanda espontânea, natural, dele, que nasce mais gente do que morre. Tem uma demanda que eu falo espontânea, né? E a gente também vive o bônus demográfico, ou seja, a população economicamente ativa é superior à de idosos e crianças. Isso, todo país que passou por isso é uma fase espontânea e natural de crescimento. Claro que ele depende da economia do país. Então, esse é um primeiro entendimento que, para quem investe no mercado imobiliário, é importante entender que a demanda ela existe em qualquer momento, né? Pelo menos minimamente até 2040. Né? Aliás, tem continuidade, né? A gente até falar um pouco da Europa, você vai ver que onde as pessoas achavam que estagnou, ao contrário, né? Hoje está super valorizado o centro, através do retrofit, se reinventou com a hotelaria, vamos dizer assim. E Goiânia, ele tem uma particularidade, uma capital que tem 90 anos. Então, eu faço uma analogia simples. Nós estamos tendo a oportunidade, nós como profissionais, quem está comprando. É como se eu tivesse tido a chance de vender os primeiros empreendimentos dos Jardins, para quem fazer uma analogia a São Paulo, ou do Itaim, ou para o Rio de Janeiro, Ipanema, ou Leblon, né? Quanto não vale hoje um imóvel em Ipanema, um imóvel no Leblon, um imóvel bem localizado nos Jardins, no Itaim, e nesses bairros mais centrais das principais capitais, né? O na Savassi, Belo Horizonte, e outros exemplos que eu poderia dar. Então, é uma cidade jovem, é uma capital nova. Esse processo de adensamento, naturalmente, ele começa nas regiões principais e são as regiões que carregam os principais equipamentos, né? Shopping, parque, praça. Goiânia sempre foi muito feliz, o mercado imobiliário sempre trabalhou muito em parceria com o poder público em construir, melhorar aquela região onde vai iniciar esse processo de adensamento. Eu só fiz essa introdução para mostrar que as oportunidades ainda são incríveis em Goiânia. Se as pessoas acham que essa referência de metro quadrado tem uma tendência de baixa, estão muito enganadas, ao contrário, não tem nem por onde passar essa tendência de baixa, ao contrário, ele só vai crescer, né? O mercado vai começar a se expandir para regiões que até então não tinham gabarito, como Jardim América, já está acontecendo no Pedro Ludovico, e as principais regiões, que é o nicho que você atua, e que a URBS atua muito bem, que é o nicho do alto padrão, ela vai ter cada vez mais escassez de terreno e de áreas para poder produzir os empreendimentos que a gente ainda está tendo oportunidade de comprar nos preços que, comparado a outras praças, você citou o exemplo de R$ 20.000, foi um produto super boutique, numa região única, um produto único, exclusivo, que foi esse lançamento do comercial na região do Alphaville. Eu poderia comparar ele à Vila Nova Conceição, que é R$ 60.000 o metro quadrado, né? R$ 50.000 o metro quadrado. Então ele é 20 porque ele não vai ter outro, né? Ele é único, e é um produto relativamente pequeno para as pessoas que querem trabalhar e querem ter essa qualidade de vida, e ainda ter muito resultado nesse empreendimento que aparentemente ele levantou o preço do metro quadrado em Goiânia, né?
Mas tem outros, né? Você vê o lançamento que foi feito pela Souza Andrade, o sucesso que foi, o próprio Promenade, o sucesso que está sendo, né? Enfim, e vários outros produtos em Goiânia. Mas, Ricardo, como que fica essa economia de Goiânia? Silvana, todo mundo, eu mesmo estou desde 2008, né? Foi até uma dica do meu sogro. Ele falou para mim, eu queria sair de São Paulo e me dei ao luxo de olhar para o Brasil e falar para onde eu vou, né? Ele falou, cara, escolha uma cidade ligada ao agronegócio, né? Primeiro porque é um povo muito trabalhador, todo mundo que vem da terra tem esse hábito, são pessoas muito trabalhadoras e, sem dúvida nenhuma, vai ser o celeiro do mundo do agronegócio, né? Claro que toda commodity tem as suas oscilações, mas a gente vê que é impressionante a qualidade, a tecnologia, o quanto o agronegócio impulsionou o Brasil até hoje. A gente está em Goiás, que é o centro de tudo isso. Aliado a isso, né, que seria a resposta mais óbvia, né, talvez, Goiás atende boa parte do Brasil na área médica, né? Já era reconhecido pela qualidade dos seus médicos, pelas especializações, mas com a entrada de um equipamento como o Einstein, por exemplo, que na época no Oreo nem o Einstein tinha, né? A gente foi um sucesso de vendas e nem tinha ainda o Einstein. Ele puxou, né? Você vê que agora tem uma Day, outras redes se movimentando, isso traz grandes executivos. As pessoas não imaginam o que é uma movimentação de grandes hospitais como esse, a quantidade de executivos que entram na capital, né? E o mercado executivo é quem aumenta a renda da população, porque é ele que traz aquela renda, subindo a renda principalmente da classe alta, e movimenta todas as classes, né? O próprio movimento ao entorno de um hospital como o Einstein é uma coisa impressionante. Eu fiz esse estudo na época, eu até chamei de turismo hospitalar, que é a consequência para o mercado imobiliário de um equipamento como o Einstein, todos os produtos compactos de entorno, produto de alto padrão. O meu médico quer morar perto, o paciente quer ele tem muitas vezes procedimentos que ele tem que ficar um mês antes, 2 meses depois, acaba pegando um produto long stay, isso movimenta essa cadeia como um todo, movimenta os restaurantes, e isso faz com que essa economia gire. Boa parte da responsabilidade dessa área de saúde de Goiânia é muito forte e tem crescido muito como uma referência nacional, né? Com certeza. E isso acaba afetando o mercado imobiliário como um todo, né? Ricardo, outra curiosidade que os clientes têm e me pediram para conversar com você. Todo mundo fica se perguntando, esse tanto de obra, quem vai comprar tudo isso? Veja, Goiânia está em obras, né? Porque é uma capital jovem, né? Ela tem 90 anos, então eu acabei de falar da questão médica, né? De todos esses executivos. Observa que todos esses empreendimentos estão em localizações nobres. Primeiro, Goiânia, vou te dar um dado, Goiânia vende aproximadamente 9 mil unidades por ano e lança isso também aproximadamente. Nós somos, ano passado, 6 bilhões, terceira maior praça do Brasil. E tem 10 mil unidades em estoque, contando todos os produtos, desde um produto econômico, médio, ou seja, tem menos de um ano e um mês de estoque. Esse é um estoque muito saudável quando se analisa. Se ficar um ano sem lançar nada, os preços vão explodir, porque você não vai ter oferta e o mercado ele rege pela lei da escassez, né? Se eu não tenho nenhuma oferta e a demanda continua crescendo por questões naturais, que eu acabei de falar, do bônus demográfico e do nascimento. Crescendo porque é uma cidade jovem que atrai muitos executivos. Acabei de falar do turismo hospitalar, do agronegócio, que isso movimenta de indústria a trinos, né? O mercado financeiro, Goiânia hoje vive um crescimento muito grande de empresa ligada ao mercado financeiro, que foi pioneira no Centro-Oeste, que ocupa 5, 6 andares corporativos de um empreendimento, traz executivos do Brasil todo. Esse crescimento das incorporadoras trazem executivos de São Paulo, de Rio de Janeiro, para fazer toda essa parte de governança, de gestão. Então, essas pessoas querem morar onde? Elas querem morar em frente ao parque, em frente à praça, como todo mundo, né? E você imagina se são terrenos limitados, né? Hoje,
praticamente está se esgotando, está começando a fazer um processo de incorporação adquirindo casas. Então, primeiro que o processo por si só já vai ser mais caro, já vai potencializar o metro quadrado, né? Então, essa sensação de ter uma super oferta, que a gente está vendo muita obra, ela não acontece. A demanda, você vê aí, todos esses últimos lançamentos zeraram, né? O projeto praticamente zerou, né? São produtos que foram muito bem sucedidos e todos foram muito bem recebidos pela população. Então, você tem uma demanda muito grande de uma capital jovem em que cada vez mais essas regiões nobres ao lado de grandes equipamentos. Você imagina isso daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? O jovem vai querer morar onde? Vai querer morar nessas mesmas regiões. Pessoas que vêm de fora vão querer morar nessas mesmas regiões. Isso só tende ao preço desse metro quadrado crescer e crescer cada vez mais, né? Não tem volta. Um ponto muito importante que eu não citei nos últimos blocos é sobre o custo de reposição, né? O custo da mão de obra e dos materiais, eles foram muito acima do que o INCC. E isso não foi repassado, né? Eu tenho certeza que parte desse repasse ainda está retido na mão dos incorporadores, porque isso tem que ter uma assimilação do mercado. Então, não tem como retroagir, porque senão ele vai tomar prejuízo. Ele vai ter que repassar ainda parte desses custos que não se repassaram na sua totalidade. Ou seja, quem está procurando comprar imóvel, não é jargão de imobiliário, porque a gente está há 48 anos no mercado e a gente tem muito prazer em fazer essa venda e mais para esses clientes que são nossos, mas eu te falo que tem que comprar um apartamento ou uma casa, porque o mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, tem superado todos os índices com muita segurança. Isso é maravilhoso falar, Ricardo, porque eu ainda ouço muito, vejo muita dúvida ainda no cliente, se ele vai investir no mercado imobiliário ou se ele vai investir em bolsa. Primeiro, o mercado imobiliário não pode ser comparado, o mercado imobiliário é sempre uma visão a longo prazo. A gente vive, é claro que a gente vive o crescimento da cidade, mas é uma visão a longo prazo. Eu vou de novo resgatar a Europa, porque a Europa era tida como ela está estagnada, se eu tiver que abrir uma padaria, eu tenho que fechar outra. É natural, porque ela passou essa fase que eu falei do bônus demográfico. E o que aconteceu com os imóveis na Europa? Os moradores mesmo estão tendo que morar mais afastados, porque o turismo renasceu muito forte e ele acabou tendo todo um retrofit. Os grandes fundos de investimento imobiliário, que antigamente investiam em empreendimentos corporativos, em hotéis, acabaram retrofitando esses empreendimentos do centro e o preço ficou altíssimo. Nem os moradores conseguem morar no centro da cidade. Vai ver um aluguel em Lisboa ou mesmo em Paris, é um negócio assim, o morador mesmo não consegue, o jovem não consegue. A mesma realidade vai acontecer em capitais numa visão de longo prazo. São Paulo tem mais de 450 anos, Goiânia tem 90, né? Então, é importante fazer essas comparações para entender o que vai acontecer com o nosso mercado. A oportunidade é gigante para todos nós. Eu trabalho com o mercado imobiliário e sou um investidor em imóvel, de tanto que eu acredito, evidentemente. Ricardo, então, aproveitando a deixa, o que você fala para o nosso cliente, em que ele deveria investir hoje? O que você investiria hoje? Olha, compacto? Vai muito da... Eu vou sair um pouco da resposta óbvia, que seria os compactos sempre, e aí o compacto é bacana porque ele abre um leque de qualquer perfil de investidor, né? Então, você pode construir, eu mesmo construir uma carteira que eu falo de renda passiva, né? Então, eu tenho parte da minha carteira com financiamento imobiliário e parte não. Porque o financiamento, você não precisa carregar ele pelo tempo inteiro dele e o próprio aluguel paga esse financiamento. Então, a valorização do imóvel é disparado, muito maior do que qualquer taxa de juros que, eventualmente, a gente vive um momento que ela está um pouco mais alta do que teve no passado. Quando essa taxa recuar, você faz a portabilidade. Então, um compacto bem localizado e ainda tem boas oportunidades, próximos ao hospital, como eu falei, sem dúvida nenhuma, é um excelente investimento. Agora, os produtos de alto padrão, os produtos maiores, que a princípio não se encaixariam, em São Paulo, esse mercado foi um mercado que viveu por anos
por investidores e que hoje estão rindo à toa, porque vai acontecer exatamente o que eu falei. Esses imóveis de frente a parque, frente à praça, em localizações estratégicas, em setores nobres, e vai ter briga para comprar, que é o único ali, né? É só observar. Veja quantos empreendimentos de revenda tem em frente ao parque Vaca Brava, ou em vez do Areião. As revendas, né? Claro que o lançamento é natural, que naquele momento tem um pouco mais. Você não encontra. Qualquer imóvel que ponha disponibilidade, ele vai vender, porque você tem uma demanda enorme, nada de oferta, né? Praticamente zero de oferta nesses setores. Então, quem está comprando no lançamento, e mesmo um imóvel com valor agregado muito alto, ele vai se apropriar dessa escassez no futuro e vender esse imóvel muito mais valorizado ou até alugar, né? Hoje o imóvel maior tem uma demanda enorme, com muito pouca oferta para esse tipo de produto. Ricardo, queria te agradecer a sua presença. Eu? Vocês não têm ideia da honra que é estar com o Ricardo. Ricardo é um consumidor da cultura, é um consumidor de bons livros e ele tem muito para nos acrescentar. Fora que ele tem um papel importante nessa transformação, nessa evolução do mercado imobiliário em Goiás. Muito obrigada, Ricardo. Foi uma honra estar com você. A honra é sempre minha. A gente estava conversando, né? Quanto tempo a gente se conhece e eu sempre tenho um prazer enorme. Sou fã do seu trabalho, Obrigada, da sua credibilidade. Obrigada. Você sempre procura. Eu tenho certeza que se não for uma coisa como um projeto que você compraria, tenho certeza que você não vai vender. Não, com certeza. Que é o nosso espírito da Urb. Então eu te agradeço, eu estou sempre à sua disposição e dos nossos clientes. Nossos né? clientes. Você pode me chamar, pode me ligar, qualquer dúvida, nós somos entusiastas. Você vai voltar aqui muitas vezes. Valeu, se obrigado. Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço.